Outra coisa que acontece também, que foi o que aconteceu com essa cliente minha, é a repetição, é a programação. Tipo, a mãe, ela falava muito com ela que homem não presta, homem vai te deixar. E a mãe, inclusive, era casada, ficou com o marido muitos anos, mas de homem não presta, homem vai te deixar. O homem vai te deixar, ele vai te largar. Não confia em homem nenhum, não confia em homem nenhum. E interessante que ela diz o contrário hoje. Ela quer fazer diferente, ela quer se envolver na relação, mas ela não consegue. Ela olha para trás, olha para a história dela, a repetição da mãe. Então, assim, fala até um pouquinho sobre isso, mãe. Como essa programação é feita, como é importante ela entender que a mãe dela foi fruto de uma programação, achava que aquilo era a verdade absoluta e passou isso para ela como verdade. Que é importante olhar para trás, entender isso e romper. Ela pode ser melhor, ela pode fazer diferente da mãe dela. Sim. Entrar. São programações, né, que estão lá, em algum lugar da nossa mente. São coisas que estão ali nos limitando de alguma forma, né? E assim, quando eu peço para trazer o pai, para trazer a mãe para o coração, é justamente por isso, porque normalmente essas programações que influenciam a nossa vida nos nossos relacionamentos amorosos foram construídos lá atrás, certo? E olha que coisa interessante, né? Existem duas formas de você construir isso. Ou como o Paula está falando, a mãe fala abertamente, não confia em homem, ou fala alguma coisa que tem com o intuito proteger, né? Ou a gente simplesmente vê o padrão de relacionamento dos nossos pais. E a gente aprende que então se relacionar é isso. Então, filhos que têm pais que traem de forma costumais acreditam então que ser homem é trair. Né? Mulheres que têm mães que acabam aceitando essa traição, terminam sendo programadas para acreditar que em um relacionamento é normal a traição. E veja, isso aqui não é conscientemente não, porque conscientemente você pode dizer o oposto, mas emocionalmente você vai agir como se aquilo fosse normal. Então, na guerra entre o que você pensa que é correto e o que as tuas emoções estão comunicando, as emoções sempre vencem. E aí você tem comportamentos e não entende por que está se comportando dessa forma, porque na sua cabeça você tem absoluta certeza que deveria ser diferente. São esses padrões que a gente traz de lá de trás, né? Então, Paula está colocando assim, explica que são frutos de uma programação pai e mãe. Por que é importante a gente entender essa dinâmica de que o pai e a mãe são frutos de uma programação? Porque a gente precisa entender que o nosso pai e a nossa mãe, eles são herdeiros também, eles possuem uma ancestralidade. Eles também tiveram pai e mãe, tá? Eles trazem as programações que eles têm, eles nos entregaram sem número de programações porque eles viveram em um contexto que permitiu que eles pensassem, que eles sentissem da forma como eles pensam e da forma como eles sentem, né? Isso não significa que a gente precisa viver dessa forma, que nem eles. Mas se a gente tentar negar isso dentro da gente, o nosso pai, a nossa mãe, a nossa ancestralidade, não trazer eles para o coração, o que acontece é que a gente termina vivendo mesmo assim, mesmo sem querer. E isso é meio louco, mas é assim que acontece, né? Quanto mais você briga com uma coisa, mais aquilo se apresenta na tua vida. Então, eu vou colocar aqui um exemplo esse exemplo aí, por exemplo, esse exemplo aí, tá? Imagine que a mãe da pessoa tenha dito para ela, olha, não confie em homens não são confiáveis, porque ela teve uma relação frustrada na vida dela e talvez ela tenha ficado solteira a vida inteira e tenha se dedicado a vida para criar os filhos. Eu tô alucinando, tá? Sonhando em cima da própria história que a pessoa contou aqui. E aí ela disse para ela mesma, a filha vira e diz assim para ela, olha, minha mãe fez isso porque ela viveu essa experiência, eu não acredito nisso, eu nego isso, eu literalmente nego isso, e eu não quero viver assim. E aí começa a brigar e tentar provar na vida que ela vai agir diferente da mãe. O que acontece na grande maioria das vezes é que isso gera sofrimento também.
Porque você não está agindo com base em um processo de aprendizado. Você está agindo com base em um processo de negação. E aí, olha a coisa louca que acontece. Você, então, vai para as relações e abre mão da tua ancestralidade, dos mecanismos de proteção, e aí, então, você vê acontecer nas tuas relações aquilo que sua mãe disse, porque você abriu mão dos teus mecanismos de proteção e de ancestralidade. E por que isso aconteceu? Porque você não trouxe sua mãe para o coração e escolheu aprender com a tua ancestralidade, ao invés de se permitir bloquear por ela. Toda vez que você nega a tua ancestralidade, você termina reafirmando a tua ancestralidade na linha do tempo inconscientemente. Assim como também você, quando você anui a tua ancestralidade, você reafirma, de uma forma ou de outra. Por isso que é importante trazer para o coração o pai e a mãe para aprender com a história deles. Veja, o que talvez a mãe dessa menina tinha para ensinar para ela era de que, ok, em uma relação é importante você ter atenção, porque de fato as pessoas podem nos ferir, de fato as pessoas podem nos trair. E esse aprendizado é importante, mas você só aprende isso quando você traz sua mãe para o coração. Aquela pessoa que você acredita que talvez tenha prejudicado a tua vida porque falou uma coisa que você levou e que você não está conseguindo lidar muito bem. Então, é muito importante a gente não abrir mão da nossa ancestralidade para que a gente possa compreender os processos que estão acontecendo hoje. E o caminho é trazer o pai e a mãe para o coração. Na verdade, Paula, o caminho é trazer todas as pessoas que atravessaram a nossa experiência desde que nós nascemos para o nosso coração, né? Para aprender com essas pessoas. Isso é uma dinâmica muito profunda. Sim, sim, é verdade. Né? Eu pensei... Uma questão, Paula, coisa rápida. O pessoal que está aqui no Instagram, que eu estou vendo aqui, ó, vem para o YouTube, tá certo? Daqui a pouquinho eu vou desligar aqui no Instagram. Tem um link na biografia do Instagram, vem para o YouTube, tá certo? Daqui a pouquinho eu vou desligar. Venha para o YouTube, venha. Diga, Paulo. Eu pensei em clientes que chegam, que não se relacionam bem com a mãe, que tem problemas sérios, e no processo conseguem compreender e entender que elas repetiram a história idêntica, a ficha cai na terapia. E é completamente igual. Pensei em mim também, você falou, traga as pessoas para o coração, e eu pensei em minha tia, que foi quem me criou, que foi um processo muito difícil, e que eu neguei muitas coisas que ela fazia, inclusive uma delas era a questão da maternidade. Eu nem sabia porque eu não queria ter filhos, eu só sabia que eu não queria ter filhos. E no processo de terapia, de regressão, quando as fichas foram caindo, eu pude entender que eu não tinha nenhum motivo para não querer a maternidade, mas que eu tinha uma programação forte que ela tinha colocado em mim. E eu só pude dar a volta em relação a isso quando eu trouxe para o coração, quando eu entendi, na verdade, não com a mente consciente, porque com a mente consciente, desde que eu estudei PNL, que eu entendi que as pessoas são frutos de programação, que não existe verdades, que existem as minhas verdades e blá, blá, blá. Tudo isso eu já sabia conscientemente, mas dentro não. E eu só pude compreender quando eu pude ir lá visitar e virou totalmente essa chave na minha cabeça. Isso é muito... Isso é muito profundo. É muito...